de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, seja abençoado aí agora, neste momento. Eu não sei o que você está passando, não sei quais são as suas dores, seus queixumes, lamentos. Eu não sei quais são as mazelas que têm atacado você, mas uma coisa eu sei. Se você crê, agora você recebe o alívio, porque é a promessa do Senhor Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então seja aliviada, minha amiga, meu amigo. Seja aliviado você, seja abençoado. Receba paz. Seja livre dessa tormenta que tem assolado a sua vida. Porque em nome do Senhor Jesus, diretamente aqui do Templo de Salomão, nós enviamos as virtudes do Espírito Santo para que a sua vida venha ter sabor no dia de hoje. Seja abençoada a sua casa, a sua família, o seu lar. Seja abençoada a sua vida. Porque é no nome glorioso e poderoso do Senhor Jesus que nós determinamos isso. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria falar com vocês essa palavra que o próprio Deus Altíssimo, o Eterno, o Todo-Poderoso disse. O Senhor de todas as coisas. Foi Ele quem disse. Promessa dele. Ele disse: aos que me honram, eu honrarei. Aos que me honram, eu honrarei. E aos que me desprezam, serão desmerecidos. Você, nesse momento, pode ter 1000 razões para dizer: eu não posso hoje, eu não posso agora, eu não posso ir no templo neste momento, porque eu estou tarefado, eu estou trabalhando, eu estou numa condução, eu estou nisso, estou naquilo. Mas eu quero dizer para você que o Templo de Salomão é um privilégio para aqueles que moram aqui na cidade de São Paulo, e mesmo quem mora um pouco mais afastado. Por quê? Porque quando você adentra o Templo de Salomão, alguma coisa muda na sua vida. Muda o pensamento, muda o coração, muda o seu estado físico e emocional. Físico porque você é curado. Você é curada. Há pessoas que têm chegado aqui no Templo de Salomão e só em colocar os pés aqui na área, em frente ao templo, elas já são impactadas com o poder de Deus. Quando elas entram no templo, e agora a pessoa pode entrar, não precisa pegar credencial em lugar nenhum, você vem diretamente aqui para o templo e, ao mesmo tempo que você entra no saguão principal, na esplanada do templo, você então recebe a credencial. E é óbvio, se você vier de carro, também você pode guardar o seu carro dentro do templo e vai ter a sua credencial para a entrada no templo.
Então, quando a pessoa vem para o templo, ela vem, obviamente, com aquele propósito. Não, hoje eu vou mudar a minha vida. Hoje eu vou acabar com essa vida desgraçada que eu tenho vivido até hoje. Porque o templo é para isso. O templo representa Jesus, minha amiga, meu amigo. E todos que iam até Jesus recebiam dele o sim. Bispo Márcio. E essas pessoas, elas têm esse entendimento que o templo é sagrado, é santo, mas não é só isso que vai fazer a sua vida mudar. Mas ela já sair de casa, como já falamos, e ela vir com esse desejo, com essa sede de ouvir, de obedecer, de se entregar. Então ela coloca os pés no templo e ela então já percebe a ação do Espírito Santo dentro dela. E eu queria que você prestasse atenção nesse testemunho. Essa criatura que veio ao templo de Salomão. Veja só o que aconteceu na vida dela. Eu vim de uma infância muito conturbada, porque com 7 anos de idade, a minha mãe tinha que trabalhar e meu pai também. Então, eu que era a mãe, que era o pai dos meus irmãos, eu com 7 anos. Então, a minha mãe lutou, conseguiu uma pessoa para estar olhando a gente. Então, o que ela fazia? Ela colocava filmes pornográficos para mim, com 7 anos de idade, meus irmãos, tudo pequenininho, assistir. Então, eu cresci assim, não tendo pai, não tendo mãe, não tendo ninguém. Não ia para a escola direito, não estudava, não comia direito, porque ela comia, tudo que a minha mãe deixava para a gente comer, ela comia. E essa foi um pouquinho da minha infância. Dos 7 anos de idade, que ela passava esse filme para mim estar assistindo, eu ia brincar. Eu chamava uma outra amiga minha, criança também, com 7 anos, e a gente brincava. Então, tudo que eu via naqueles filmes, eu queria fazer com ela. Então, durante 1 ano, eu tocava todas as partes íntimas dessa criança e ela tocava a minha. Até que eu cheguei aos meus 11 anos de idade. Dos meus 10 para os 11 anos, eu comecei a criar corpo. Então, meu pai, ele não podia me ver dentro de casa, que ele falava que o fato de eu estar crescendo, desenvolvendo o corpo, então, meu corpo já aguentava um homem já, né? Então, teve um certo dia que a minha mãe saiu para trabalhar e meu pai abusou de mim. E, através desse abuso, dentro de mim gerou o ódio, a mágoa, desejo até de matar meu pai, porque depois disso eu não consegui enxergar ele dentro de casa como pai. Tentei matar ele aos 11 anos de idade. Ele estava dormindo, eu peguei uma marreta e ia estourando a cabeça dele com uma marreta. A minha mãe não chegou na hora e não permitiu, não deixou. A segunda vez, eu ia jogando um bule de água quente dentro do ouvido dele. Minha mãe também chegou na hora, ela não deixou. E pela terceira vez que eu peguei um balde de água gelada, joguei em cima dele, puxei todos os fios de eletricidade da minha casa e joguei nele. Porque o ódio que eu tinha dele é muito grande. Meu pai passava perto de mim e ia para cima dele, para bater nele. Tanto que ele me dava, fechava a mão e batia em mim. Ele vinha para cima de mim e ia para cima dele. Porque eu não aguentava e aquilo eu guardei dentro de mim, não falei para ninguém. Eu guardei, porque dentro de mim eu pensava assim, se eu falar para alguém, ninguém vai acreditar em mim. E cansada dessa situação, aos 13 anos de idade, eu me tornei garota de programa. Aonde eu ia para a rua, salões, bailes. Eu não suportava ficar dentro da minha casa com meu pai. Então eu ia para a rua. Já que ele abusou de mim, eu fui para a rua. Vendia meu corpo. Então, o homem que chegasse perto de mim e me oferecesse um copo de cachaça, eu me deitava com ele. Para mim não me importava se ele estava drogado, bêbado, mas o nojo que eu peguei, que estava no meu corpo, era muito grande. Então, eu me entreguei. Já teve noites, de uma noite só, eu saí com 10 homens, porque eu estava cansada. Eu acreditava que para mim a vida não tinha mais jeito. E durante 2 anos eu vivi essa vida de prostituição na minha vida. Foi então que eu conheci uma pessoa e através de conhecer essa pessoa eu achei que essa pessoa ia ser o homem da minha vida. O homem que ia fazer esquecer todo o trauma do meu passado, da minha infância e da minha adolescência. Então, quando eu conheci essa pessoa, no começo era tudo bem.
porque ele dava flores, bombons. Até então, nunca tinha contado para ele que já tinha sido uma prostituta. Então, saí de casa com 15 anos de idade e fui morar com ele. A partir do momento que eu saí de dentro da minha casa e fui morar com ele, acabou minha vida. Porque daí então ele começou a roubar. Ele me mantinha presa dentro de uma casa. Então ele usava crack. Ele alucinado com essas drogas, ele pegava corrente de portão, me batia de corrente, me dava coronhada de arma na cabeça. Isso foi aumentando. Quando ele chegava em casa alucinado de tanto usar droga, e eu já sofrendo desde os meus 7 anos de idade, então ele vinha para ter, né, relação comigo. Mas não, ele, alucinado de tanta droga, eu até rejeitava ele. Só que o que ele fazia? Ele amarrava a minha mão com uma toalha e me forçava. É como se eu fosse abusada por ele, ao ponto de eu nem conseguir sentar numa cama, sentar no sofá. Eu não conseguia andar direito, de tamanho que era o meu sofrimento. Então até mesmo cheguei até a questionar para Deus, Deus, o Senhor não existe, porque se o Senhor existisse, por que eu sofro tanto? Porque desde os meus 7 anos de idade eu não tenho vida, eu não sei o que é ter vida, não sei o que é respirar, não sei o que é ter uma mãe, um abraço de um pai, eu não sei, porque a pessoa que eu esperava em me dar carinho, amor, foi a pessoa que abusou de mim, foi um homem que eu conheci. Então o Senhor está onde? Onde que o Senhor está? Por que esse vazio dentro de mim? Por que, meu Deus, que eu sofro tanto? E ali eu falava com Deus. Depois de ter fazer tudo que ele fazia comigo, eu ia pro banheiro, sangrando. Ele me batia muito. Ele colocava a mão dele na minha boca e puxava a minha boca todinha. Então, minha boca rasgava todinha. Eu não tinha ninguém. Eu olhava para um lado, não tinha ninguém. Eu olhava para outro, não tinha ninguém. Eu olhava para o céu. A ponto de falar, Deus não existe, porque olha o que eu passo. No meio de toda essa situação, ele envolvido com tráfico, com roubo, no meio de tudo isso, então nós fomos ameaçados de morte. Então os traficantes da onde a gente morava, deu um prazo de 24 horas para a gente sair de onde a gente estava. Porque ou a gente saía, ou eles davam um tiro na minha cabeça. Porque eles cercaram a gente ficou no meio de uns 10 traficantes e eles com as armas apontadas pra gente. Então deram um prazo, 24 horas pra gente sair de lá. Então a gente conseguiu sair e voltei pra casa da minha mãe. Falei, acabou o meu sofrimento. E me envolvi com outra pessoa de novo, achando que essa pessoa ia mudar a minha vida. Namorei com ele. No começo estava tudo 1000 maravilhas. Só que eu sempre falava para ele, você nunca vai me levar para conhecer sua família, sua mãe. E ele sempre dava alguma desculpa. Mas ele nunca falava para mim que me levava na casa dele. Nunca. Então, eu namorei com ele 5 meses. Com 8 meses a gente noivou. Foi daí então, quando a gente chegou a noivar, eu descobri que ele era casado. Então, no caso, eu era amante dele e eu não sabia. Foi daí, então, que eu entrei numa depressão profunda. Achava que minha vida não tinha mais jeito. Aí que eu comecei a beber mesmo, saía mesmo para as baladas. Não ligava mais para nada. Batia na minha mãe, batia nos meus irmãos. Tentei queimar a minha irmã com água quente. E já cansada de todo sofrimento. Meu coração sujo. Eu me sentia a pior pessoa. É como se uma pessoa levantasse a tampa do lixo e me tirasse de dentro. Suja, cheia de ferida no corpo, desacreditada, achando que não ia ter uma família, achando que nunca ia ser feliz, achando que nunca ia casar, nunca ia ter filhos, doente. Foi então que eu recebi um convite para ir até a Igreja Universal. A primeira vez foi difícil. Porque me fizeram o convite, eu mesmo do jeito que eu estava, com a vida na lama, no chão, eu não acreditava em Deus, então achava que não ia mudar minha vida. Mas a pessoa insistiu de novo, insistiu na terceira vez. E eu fui, e cheguei lá assim, cheia de doença, com o coração, com uma ferida imensa no peito. Então comecei na igreja mais dias, dentro de mim. Aquela Daniela, velha Daniela, começou a mudar.
a primeira coisa que eu consegui fazer foi sorrir. Eu não sorria. Eu olhava para as pessoas com olhar de deboche, olhar de ódio. Então, se a pessoa pisasse no meu pé, já queria ir para cima dela, bater. Eu comecei a olhar para mim, comecei a me valorizar, meu comportamento, meu modo de falar começou a mudar, a alegria começou a tomar conta de mim. Eu comecei até a pensar diferente, comecei a andar diferente. Eu via as pessoas, enxergava as pessoas com outro olhar. Na minha casa, a minha mãe via essa mudança em mim, meus familiares, os vizinhos, todo mundo. Não era só eu que enxergava essa mudança, mas sim até quem estava ao meu redor. Todo mundo estava enxergando essa diferença em mim. E eu ouvi falar do Espírito Santo. Então, dentro de mim despertou. Quem é o Espírito Santo? Eu quero conhecer ele. E comecei a buscar. Sedenta dentro de mim para conhecer o Espírito Santo, eu conheci ele. Então, dentro de mim, eu perdoei uma paz imensa que eu nunca tive na vida. Tomou conta de mim. Aquela pessoa que não teve vida. Aquele dia eu tive um abraço de um pai. Sabe, o que eu nunca tive na vida, eu tive aquele dia. Uma paz imensa, imensa, imensa. Alegria. Uma alegria que eu ria sozinha. Eu não sabia. Por que eu estava rindo? Mas eu estava rindo de alegria. As pessoas não sabiam, mas eu sabia. Eu perdoei o meu pai. Falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Até eu falava para mim mesma, o que está acontecendo? Eu não queria sair dali da igreja aquele dia. Não queria. Porque o que aconteceu comigo aquele dia, o Espírito Santo, ele tomou conta de mim. Ele entrou dentro de mim. Ele trouxe alegria imensa. Uma pessoa diferente. Uma pessoa cheia de amor. O que estava acontecendo comigo ali, eu queria que todo mundo sentisse o que estava acontecendo, passasse pelo que eu estava passando. Eu ria sozinha. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu ria sozinha. Então, a partir desse dia, o Espírito Santo veio na minha vida, me transformou. E não parou por aí. Porque o Espírito Santo não mudou somente dentro de mim, mas também fora. Foi daí então que eu conheci meu esposo. Pude saber o que é ser mulher de um homem só. Não mulher de vários homens, mas de um homem só. Sabe? Ter filhos maravilhosos. Uma pessoa que não acreditava que um dia podia casar. O meu marido é um grande homem de Deus. Está sempre do meu lado. Brincalhão, alegre. Está sempre... Se a gente vai resolver algum problema em casa, se tem algo para resolver, a gente senta, conversa. É um companheiro. Sempre está próximo a mim, porque ele também sabe da vida que eu tinha. Então, ele está sempre... É como se ele fosse meu pai, meu marido, meu namorado, meu amigo. Meu marido é assim, ele não é tudo para mim, porque tudo para mim é o Espírito Santo. Mas o meu marido é o amor da minha vida. 16 anos que nosso casamento é super abençoado. Quem olha pra gente parece que é um casal de adolescente. Eu tenho uma idade, meu esposo também tem, mas a gente parece dois adolescentes. Porque essa alegria, ela tá dentro da minha casa. A alegria, ela tá sobre nós. Então, foi o Espírito Santo que mudou a minha vida. Pois é, e o Espírito Santo é o grande idealizador do Templo de Salomão. É ele que inspirou, é ele que nos deu forças para construir, condições para construir, deu condições para todo o povo da Igreja Universal construir esse lugar. Então, esse lugar aqui é especial. É um lugar separado, sagrado, santo. É um lugar diferente de tudo que você já viu. Justamente porque ele foi feito pelo próprio Altíssimo, Deus Altíssimo. Então, nesta quarta-feira, amanhã, às 20h, nós teremos essa reunião, esse encontro com o Espírito Santo. Não só 20h, mas também às 10h da manhã. 10h da manhã, nós teremos o Bispo Clodomir
trabalhando para que você tenha essa experiência, essa mesma experiência que a Daniele teve com Deus. O Espírito de Deus descendo sobre você, nunca mais a sua vida será a mesma. Se você o honra com a sua vida, se você se entrega, se você se rende, se você se dá para Ele 100%, então Ele transforma a sua vida. É o que nós falamos inicialmente, as palavras que o próprio Altíssimo disse: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão também desprezados. Então, com o Altíssimo Deus, o Todo-Poderoso, é assim. A criatura humana recebe de acordo com o que ela dá para ele. Se ela dá o melhor para ele, então ele dá o melhor para ela. Você vê essa vida, essa moça, né, que teve a sua vida destruída, literalmente destruída, desde os 7 anos de idade. Foi abusada pelo próprio pai. Você já tem um corpinho que aguenta um homem. E quando a mãe saiu, ele tomou posse daquele corpo de 7 anos de idade. Uma menina de 7 anos de idade. É muito forte isso. E uma colocação que ela fez, bispo, a respeito de Deus, porque ela perguntava: poxa, o senhor existe mesmo? As pessoas, quando elas estão nessa situação, elas costumam transferir para Deus o sofrimento. E isso porque desde criança nós aprendemos, nossos pais ensinaram, a religião ensina, que todos são filhos de Deus. Então, quando a pessoa está vivendo aquele momento, ela logo se responsabiliza a Deus por aquela situação. Então, nós temos essa ideia que todos são filhos de Deus, e nós temos a ideia também daqueles que realmente são filhos de Deus, porque já nasceram da água do Espírito, e não conseguem enxergar a posição deles nesse mundo. Porque ser filho do Altíssimo é uma coisa gloriosa. Você pode qualquer coisa na vida, conquistar qualquer coisa e vencer a tudo. Pois é, e eu estava avaliando bem, meditando bem no que Jesus falou, e ele veio a esse mundo não apenas para curar os enfermos, libertar os oprimidos, dar vista aos cegos. Ele veio, sobretudo, para salvar a alma humana. Por isso ele disse: o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E perder a sua alma. O que o homem dará em troca de sua alma? Então, amanhã, quarta-feira, às 20h, nós estaremos não apenas buscando o Espírito do Altíssimo, mas também priorizando as pessoas cujas almas têm estado cansadas, sobrecarregadas, aflitas. Muitas pessoas que estão me ouvindo agora, você que está me ouvindo, eu tenho certeza que há pessoas me ouvindo agora chorando porque ouviram o testemunho da Daniele e viram: puxa vida, o meu sofrimento não é menor do que essa moça. Mas se ela alcançou a misericórdia de Deus, eu também vou alcançar. Então amanhã, às 20h, aqui no Templo de Salomão, nós teremos a noite da salvação. A noite da salvação. E nós vamos mostrar para as pessoas
um pedacinho, vamos dar às pessoas uma noção da grandeza de Deus. Amanhã, às 8 da noite. Aliás, nós falamos 8 da noite para você ter um referencial, mas você não pode chegar a 8, porque se você chegar a 8, você vai ficar do lado de fora. Vai ter que ir assistir a reunião na igreja auxiliar, lá no Brás. Se você quiser vir aqui no templo amanhã, à noite, então chegue aqui por volta de, no mais tardar, 7h30. Se você vier de carro, também você deve chegar bem cedo para poder guardar o seu carro e poder entrar no templo antes de 8 horas. Até 5 para as 8. Porque 5 para as 8, os portões do templo vão fechar. Quem estiver dentro, ali na esplanada do templo, vai poder entrar. Mas até faltando 1 minuto para as 8 horas. Porque 8 em ponto, nós fechamos as portas do templo e quem entrou, amém. Quem não entrou vai ter que ficar do lado de fora ou procurar um outro local. Ou a igreja auxiliar. Então, nós estamos fazendo esse aviso, sempre estamos fortalecendo esse aviso, porque muitas pessoas pensam que para participar da reunião aqui no templo, podem chegar a qualquer hora. Não, qualquer hora você pode chegar em qualquer igreja universal. Mas aqui no templo, nós temos horário. E o nosso horário é rigoroso, porque as pessoas têm que se acostumar a se adaptar, a se adequar à disciplina do reino de Deus. A disciplina. Essa disciplina é para ensinar você as leis do reino de Deus. No reino de Deus, tudo é disciplina. A ordem, a justiça. No reino de Deus, as coisas funcionam diferentes do reino deste mundo. No reino desse mundo, ninguém é de ninguém. Mas no reino de Deus, nós temos um momento exclusivo para Deus, um momento especial para Deus. Nós temos um momento sagrado. Então, nós não chegamos antes, nós chegamos depois da hora, para não interromper a reunião, o serviço. Então, se você quiser, chegue antes das 8 horas para participar aqui no Templo de Salomão. Você não precisa ir numa igreja universal para pegar a credencial. Você pode vir direto do trabalho, de casa, aqui para o templo, mas tem que chegar antes das 8. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Porque é um local sagrado, santo, dedicado ao Altíssimo, criado pela imaginação do próprio Altíssimo. Então as pessoas que entram aqui, elas têm experiências gloriosas. Por quê? Porque o lugar é glorioso, é dedicado àqueles que realmente querem um encontro com Deus, querem a salvação da alma, que querem priorizar a sua alma. Há um doce Espírito aqui, já posso sentir o seu poder, inundando meu viver. Pois é, nesta sexta para sábado, nós vamos continuar com aquela vigília, segunda vigília, de 3 horas da madrugada, aqui no Templo de Salomão. Então, se você quiser participar nesta sexta-feira, quer dizer, sexta não, sábado, né? Sábado, a vigília começa às 3 horas da manhã, às 3 horas da madrugada. E você é o nosso convidado. Vamos ouvir mais testemunhos do que Deus está fazendo aqui no Templo de Salomão. Seu nome? Luiz. O seu? Aida. Como é que era antes da corrente?
Era tudo destruído. A gente passava fome, cheguei a morar na rua. A gente até sempre comenta que, às vezes, a gente não tinha nada para dar para as crianças, né? A gente dava água com açúcar. Para os filhos? Sim, senhor. E chegou uma época que a gente tomava suco de erva cedreira e chá de erva cedreira. Cheguei até a falar para o meu marido que a gente só tinha isso e que eu ia ficar verde. Ia ficar verde, que era só chá? Só chá, o suco verde. Era o mato do quintal que a gente cortava, espremia e dava para as crianças tomar e tomava. Por que chegou a esse ponto? O bispo, eu era jogador de futebol, né? E, infelizmente, nós chegamos nessa situação. Eu acabei levando até a minha esposa para essa situação. Fiquei desempregado e nós estávamos no Mato Grosso, sem receber, sem nada. As crianças, 3 filhas minhas, elas pediam coisas para comer, não tínhamos. E como a minha esposa falou, nós começávamos a tomar, em vez de, não tinha dinheiro para comprar refrigerante ou comprar um suco, não tinha nada mesmo. Nós tomávamos, como ela falou, suco de erva cedreira. E ela até esqueceu de um detalhe. O outro suco que nós tomávamos era de caju, porque eu ia lá no Mato Grosso, tem bastante pé de caju. Então eu ia, subia nas árvores e trazia aquele montante de caju. Aí eu dava para mim, minha esposa e minhas filhas tomar. Uma situação realmente muito difícil. E o pior, bispo, e o pior, que nesta situação teve uma senhora que viu a nossa situação. E como, graças a Deus, as nossas filhas eram muito bonitas, né? Ela pediu para comprar nossas filhas. Nós chegamos nesse ponto. A mulher pediu para comprar as filhas? Sim, senhor. Ela chegou para mim, eu estava sozinha em casa. Assim, estava na rua, porque a gente pegava... Alguém ia pescar, a gente ia atrás, para ver se ganhava um peixe. Se a gente via um mamão maduro na rua, a gente apanhava, porque era aquilo que ia comer, né? E ela estava vendo aquilo. Aí ela chegou para mim e falou, olha, vocês não têm condições de cuidar das suas filhas. O que vocês vão fazer? Não tem jeito para vocês. Faz o seguinte, por que você não me vende as suas filhas? Aí que esse dinheiro você começa a sua vida e eu sou mãe delas. Isso para mim, bispo, foi terrível. O que mudou depois que vieram para a corrente e receberam esse espírito das portas abertas? Tudo mudou. Tudo mudou. Eu que dormia na rua, hoje eu tenho nosso apartamento, a gente tem a casa, a gente tem uma escola. Nós conquistamos agora uma casa na fazenda, que está terminando, que está ficando lindíssimo, do jeito que a gente quer. Ele rindo. Sim, a gente tem que ser fiel a essa corrente, bispo, porque a gente sabe que não é do dia para a noite, mas é a nossa fidelidade na corrente. Foi aqui que a gente foi aprendendo o que a gente tinha que fazer, porque antes o que entrava, sumia. E não, hoje a gente tem a direção de Deus para a gente estar aplicando no lugar certo. Trabalha com o quê? Eu trabalho hoje no ramo imobiliário. E realmente, bispo, a fidelidade é tudo, como o senhor estava falando, eu estava prestando atenção. É participar de segunda-feira e ser fiel. Isso sim nos tirou dessa situação. E hoje, graças a Deus, e nesta casa que nós... quase para 95% pronta. Nessa casa eu vou lá para descansar, porque eu mereço um descanso, de vez em quando só. Deus abençoe. Você que já foi excluído das rodas da vida, você foi tirado da mesa e agora só come as migalhas do chão. E até pra entrar nos lugares tem que provar quem é e também quem já foi. Mas Deus quer dividir tua história num antes e depois. Você é o retrato falado da dor que consome. As lágrimas são testemunhas da dor que sufoca esse teu coração. A voz que te fala ao ouvido, não dá mais, é melhor desistir. Ninguém mais se importa contigo, pra onde fugir? Deixa agora esse complexo que você tem. Você não é inferior a ninguém, porque ficar vivendo de favor, se Deus quer te fazer um vencedor. Marcas de cravo que ele tem nas mãos é prova de que tudo já fez por você. Correu braços abertos pra te dar
Porque você precisa entender, minha amiga, meu amigo, que o que vem destruindo os seus sonhos é mais interno do que externo. As pessoas, elas olham para as circunstâncias, os problemas ao seu redor e deixam-se levar por aquilo que os seus olhos humanos, eles veem. Então, por exemplo, uma pessoa chega a você e diz assim: o seu filho não tem jeito, o seu filho não muda, o seu marido não muda. Já diz aí o ditado: pau que nasce torto, morre torto. Não é assim que dizem aí fora? Mas o seu marido não é pau, ele é gente. O seu filho não é pau, é gente. E se ele é gente, ele muda. Mas essa mudança, ela acontece através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, ele entra, ele possui o ser humano, então ele transforma a mente, ele transforma o coração, o seu interior. Você passa a ser uma pessoa diferente do que você tem sido. É uma mudança que acontece dentro de você. Muita gente procura o psicólogo, o psiquiatra, para resolver um problema da alma. É um sentimento de culpa que ela carrega. São marcas do passado, são decepções, situações que você viveu, uma perda familiar, uma perda financeira, uma perda sentimental. E a sua situação, aos olhos humanos, é perdida. Mas o Espírito Santo vai lá e ele cicatriza as feridas da sua alma. Ele cura você. Ele tira esse peso, ele remove essa amargura do seu interior. Ele apaga o seu passado. Ele liberta você de suas culpas, de seus medos, de seus complexos. É uma obra do Espírito Santo. Ele tem o poder para fazer isso, mas você tem que priorizá-lo. Quando você prioriza o Espírito Santo, ele vem sobre a sua vida, ele possui a sua vida. E o Templo de Salomão, as pessoas que têm chegado até nós, as pessoas que estão se entregando 100% a Deus, elas estão sendo tocadas, estão sendo revestidas desse Espírito. O Espírito que transforma, o Espírito que muda e vai mudar a sua vida também. Vai ver, você pensa assim: mas eu já fiz tantas coisas erradas na minha vida. O senhor fala isso porque o senhor não sabe quem eu sou. Eu já fiz coisas que o senhor não pode imaginar. Não tem problema. Não importa os seus muitos erros ou os seus muitos acertos. Não importa. O que importa é o que você quer a partir de hoje. O nosso Deus, ele trabalha com a sinceridade. Quando você apresenta a ele a sua sinceridade, independente do que você fez ou deixou de fazer, o Espírito Santo, ele vem sobre a sua vida. Por isso, você vai se preparar, você vai se programar para estar nessa quarta-feira, numa reunião que eu tenho a mais absoluta certeza que vai marcar na sua vida. Essa reunião que vai trazer paz a você, vai limpar a sua alma, como nós falamos. E aquilo que você tem investido até hoje, nos especialistas, nos medicamentos, nos tratamentos, você vai investir no altar de Deus. O Templo de Salomão está localizado aqui na Zona Leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, no número 605. É para todos, desde que você siga a disciplina que tem sido orientado. O templo é para todos os povos, mas é necessário que você chegue cedo. É necessário que você já venha preparado, já esteja preparado para receber o Espírito Santo. Para estar preparado, você não vai estar preparado chegando em cima da hora. Então você vai chegar antes, no mais tardar, às 7h30 da noite, tá? No mais tardar, você já deve estar no santuário, já ocupando ali o espaço, o Templo de Salomão. E às 8 horas em ponto, 1 minuto para as 8, as portas se fecham.
e 8 horas em ponto, a reunião do Espírito Santo acontecendo aqui no Templo de Salomão. Como também você tem a opção das 10 horas da manhã e observando o tempo, chegue também antes, para você estar pronto para ser cheio e possuído do Espírito daquele que vai transformar a sua vida. Sopra, Santo Espírito de Deus, tenha liberdade entre nós, inundando meu viver. Eu quero dividir com você o que está registrado no livro de João, capítulo 14, no versículo 8, diz assim: replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe, ele era um discípulo do Senhor Jesus. E ele então, se aproximando de Jesus, ele disse: eu queria que o Senhor me mostrasse Deus. Eu quero ver a Deus. E Jesus concluiu dizendo: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Olha que bacana. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ora, o que Jesus quis dizer com esse tipo de colocação? Jesus estava dizendo o seguinte: se você quer ver a Deus, ô Filipe, basta que você olhe para mim, porque Ele está dentro de mim. Quando o Espírito Santo, ele habita dentro de uma pessoa, quando o Espírito de Deus mora nela, então é fácil de você notar. Primeiro, ela tem facilidade de perdoar. O Espírito de Deus dentro de uma pessoa faz ela ser uma pessoa com paz. Apesar de você ter os problemas do lado de fora, você tem as suas lutas do lado de fora, mas interiormente você tem paz. E as suas lutas, problemas, dificuldades, não tira de você essa paz, não rouba de você essa paz. A pessoa cheia do Espírito de Deus, ela traz uma alegria espontânea, ela é uma pessoa alegre, há um brilho diferente nela, no rosto dela, nos olhos dela. A diferença está no interior. Ela se torna uma pessoa completamente diferente do que ela era antes. Você foi conhecido como um mentiroso, você foi conhecido como uma pessoa que xingava palavrão, uma pessoa que qualquer coisa estava brigando com os outros, você tinha atitudes repentinas assim. Quando o Espírito Santo entra na pessoa, aqueles que lhe conheceram assim, já vê você de uma forma diferente, porque o que falava mentira passa a falar a verdade, o que xingava não xinga mais. Se você era aquela pessoa estourada com tudo e com todos, você passa a ter controle, a ter domínio de si. O Espírito Santo, ele faz essa obra. O Espírito Santo, ele muda o ser humano. Isso é muito forte. Você passa a exalar o perfume do Senhor Jesus aonde quer que você vá. Então, o seu andar muda, o seu pensar muda, a sua visão muda. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele está morando em você. Ele habita em você. É muito forte, isso é muito glorioso. E esse Espírito é de graça, você recebe se entregando a Ele. O que eu tenho que fazer? Você tem que se entregar, você tem que desejar, você tem que ter sede, você tem que almejá-lo acima de tudo. De tudo, tudo, tudo. Você pode estar buscando a transformação do seu filho, você pode estar buscando a mudança do seu marido, você pode estar buscando a sua felicidade sentimental, você pode tudo isso, a prosperidade, o que quer que seja. Mas o Espírito de Deus, você tem que almejá-lo mais do que tudo, do que todas as coisas. E ele vai possuir a sua vida.
você vai ser diferente. A mudança que você não conseguiu sozinho até hoje, buscando, você não gostaria de ser quem você tem sido. Você se cansou de ser você mesmo. E você quer ser diferente, você quer se tornar uma pessoa diferente. Aonde começa essa mudança? Começa quando o Espírito Santo, ele possui você. Foi o que Jesus disse. Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Em outras palavras, Felipe, ele está dentro de mim. Olhe para mim, você vai ver ele. E a pergunta que eu faço é, as pessoas do seu convívio, as pessoas ao seu redor, elas têm visto o Espírito de Deus na sua vida? As pessoas que estão próximas a você, elas conseguem olhar para você e ver a presença de Deus, porque é visto no caráter, nas atitudes. Essa é a realidade. Você sabe que muitos filhos não se convertem porque não vê o Espírito de Deus nos pais. E se você tem dado um bom testemunho para o seu filho ou os seus filhos e eles ainda não se converteram, fique tranquilo que o Espírito Santo está fazendo uma obra neles. Eu tenho certeza disso. Mas muita gente, por não dar um bom testemunho de Jesus, não apresentar o caráter do Senhor Jesus, ela acaba afastando as pessoas de Jesus que estão próximas a ela. Então você pede por aquele familiar, você pede a transformação, a salvação, mas não é só a oração, mas sim o bom testemunho. E esse Espírito você vai alcançar nessa quarta-feira. É tão importante quando a pessoa ela prioriza a sua salvação, ela prioriza a sua alma. Você vê que é um corre-corre o dia todo. As pessoas correm para lá, correm para cá, preocupadas com suas vidas. Eu tenho que pagar isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que vender isso, eu tenho que fazer aquilo. E elas não se preocupam com a alma, porque o corpo, ele envelhece, o corpo acaba. Você pode pensar assim, tá, mas eu não vou morrer agora, eu ainda sou jovem. Ou ainda que você não seja jovem, você tem saúde, mas você não pode contar com isso, porque a morte, quando vem, ela vem. A morte pega velhos, pega jovens, pega criança. É ou não é verdade? A morte pega qualquer um. E ela vem, não avisa. Você tem que estar preparado. Você tem que estar com a sua salvação em dia. Investir na sua alma. As pessoas, elas costumam investir naquilo que é visível, naquilo que você pode ver, não é assim? Mas já que você não vê a alma, então você não investe na sua alma. As pessoas investem, por exemplo, no corpo. Elas se cuidam. Se você perceber, elas reservam parte do dia, não é assim? Para fazerem caminhadas, para fazer academia, para se cuidar. E nada errado quanto a isso. Mas o tempo que ela reserva para cuidar do corpo, normalmente ela não reserva para cuidar da alma. Para Deus, ela não tem tempo. Ela não tem tempo de buscar, ela não tem tempo de vir à igreja, ela não tem tempo porque a vida dela é muito corrida, mas ela tem tempo para investir em outras coisas. Você vai reservar esse tempo. Você vai separar esse tempo para Deus. Você vai se dedicar a Ele. Você vai se entregar a Ele 100%. O Espírito de Deus vai possuir a sua vida e você vai se sentir um gigante diante dos seus problemas. Você vai ser um gigante. A sua fé, ela vai subir. Quando a nossa fé está em alta, nós somos fortes, não é assim? Não há medo, não há dúvida, não há insegurança. Mas quando a fé está em baixa, então os problemas, por menores que eles sejam, eles são fortes. Eles são gigantes sobre você. Por quê? Porque a sua fé, ela está fraca, a sua fé está em baixa.
E o que fortalece a nossa fé é a nossa entrega, é uma consciência limpa, é estar em comunhão com Deus, é estar em aliança com Deus, é estar através do Espírito Santo entregue a Deus todos os dias. E é isso que Ele quer de você, independente de quem você seja, é o que Ele deseja. Se você quiser, se você realmente diz, olha, eu preciso disso, eu sou uma pessoa desprezada, humilhada, eu sou uma pessoa que ninguém me reconhece, excelente, Deus reconhece você. E saiba de uma coisa, se você esperar dos homens reconhecimento, se você esperar do ser humano reconhecimento, você está perdido. Você tem que esperar de Deus, só dele, e é a Ele que nós rendemos a nossa vida, e é dele que vem a força para a sua vida. A força que você quer, a força que você precisa e a força que você deseja. Seja católico, espírita, evangélico, muçulmano, seja você quem for. Se você quiser, nessa quarta-feira, às 10 horas da manhã, o Bispo Clodomir estará. Chegue no mais tardar meia hora antes, porque faltando 1 minuto, as portas do templo se fecharão. E às 8 da noite estará o Bispo Macedo, na zona leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, no número 605, onde está localizado o Templo de Salomão. Lembrando que à noite também você deve chegar antes, para já estar ali em espírito de oração. Há um doce Espírito aqui, já posso sentir o seu poder. Aqui há um doce Espírito aqui. Que o Espírito da vida, que é o Espírito de Deus, abençoe você aonde quer que você esteja. Chegamos ao final dessa programação. Deus abençoe a todos. Transformando corações. Espírito aqui.